coordenativas, elas são subdivididas em 5. Aqui é que tem que ter atenção para não confundir com os advérbios, tá? Por quê? Porque aí você olha assim, mas aditivo, advérbio de acréscimo, não é tudo tem a mesma ideia? Em termos de semântica, de sentido, podemos dizer que sim, mas em termos de papel, de função, de relacionamento, não. Cada um tem o seu papel. Embora a ideia semântica seja a mesma. Qual que é a ideia semântica? A gente vê isso em todas as classes, quase todas, né? Preposição, advérbio, adjetivo, a própria conjunção, né? Aquela ideia que dá a ideia de adição, de acréscimo, a ideia de contraste, a ideia de explicação, a ideia de conclusão e assim por diante. Então, essas são as ideias semânticas que dá o sentido, né? Mas os papéis, eles são diferentes, tá? Mesmo que a ideia semântica possa ser semelhante ou ser a mesma. Então, as conjunções coordenativas, elas podem ser classificadas nessas 5 categorias aqui. Aditivas, porque dá a ideia de adição. Adversativas, porque dá a ideia de adversativa, adversativa. Ideia de quê? Adversário, oposição, né? Ou contraste. Não é questão de uma ideia total, oposta à outra, mas de contraste também, tá? Alternativa, ideia de alternância. Conclusiva, que é a ideia de conclusão. Explicativa, ideia de explicação, né? Óbvio, né? Então, deixa eu ver aqui que eu tenho que mais. Aqui depois nós vamos ver na apostila os exemplos de cada uma. Aí nós vamos direto para a apostila só para ver os exemplos de cada uma. Aqui eu só fiz um resumo para vocês entenderem o que é conjunção, por que elas são, como elas são classificadas, o porquê delas serem assim classificadas. Então, as coordenativas, melhor dizendo, coordenadas é o nome das orações, e coordenativas o nome das conjunções, tá? Então, de novo, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Usando essa classificação aqui, só aplicando aos nossos 2 exemplos aqui, como que vocês classificariam clara e objetiva? Essa conjunção E aqui, ela está ligando 2 orações coordenadas, desculpa. Como que você classificaria? Ela tem ideia de aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa? Como que você classifica? Eu também acho aditiva. Isso. Oi? Todo mundo acha aditiva, né, Márcio? Exatamente, aditiva, porque ela está dando uma ideia de... Ela está incluindo mais alguma coisa, está acrescentando, né? A pesquisa não é somente clara, ela é também objetiva. Então, quer dizer, acrescentou mais um adjetivo para atribuir à pesquisa, né? No segundo exemplo, aqui, falando de 2 orações. Então, aqui você está ligando 2 termos, e a conjunção está dando uma ideia de adição, por isso, conjunção aditiva. Aqui, está ligando 2 orações, e neste caso, a conjunção mas está dando a ideia de quê? Explicação? Explicação. Eu acho que é adversativa. Adversativa. Eu fiquei na dúvida das 2. Adversativa, então ganhou a adversativa. Exatamente, a ideia de adversativa, a ideia de oposição aqui, não é? Saiu e voltou. Não é 2 ideias opostas? Sair e voltar? Então, tá ligando 2 ideias opostas, saiu e voltou. Então, por isso, a ideia é adversativa.
Explicativa seria um outro caso, é você explicar o porquê de algo. Entendeu? Porque algo é feito. Então, por isso estou explicando o porquê. Saiu porque estava com diarreia. É, isso. Ele saiu porque estava com diarreia. Então, aí sim, nós temos o porquê aí, um bom exemplo, usou duas orações coordenadas, né? Saiu, estava com diarreia, duas orações coordenadas, que estão ligadas por uma conjunção que está dando uma ideia de explicação. Né? Eu lembrei do Guinaldo nessa. Eu lembrou do Aguinaldo. Ó, isso aqui vai para... Está sendo gravado, viu? Então, exatamente. Agora, as subordinativas. Aqui é um pouquinho mais complicado. Para complicar um pouquinho mais, as subordinativas, elas são classificadas são subdivididas em dois tipos. As integrantes e as adverbiais. Aqui são duas. Integrantes e adverbiais. Só que essas adverbiais, elas são ainda subdivididas nessas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que são 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é isso? 9 ou 10, não sei. Não deu tempo de contar aqui. Mas é isso daí. Então, é por isso que complica um pouquinho mais. A conjunção adverbial é a mesma coisa que advérbio, né? Aí é que nós vamos ter que prestar atenção, tá? Integrantes, por quê? Porque elas introduzem orações substantivas que vocês não vão ver agora, vão ver mais para frente, tá? Que é quando formos estudar as orações, período composto propriamente dito, eu só estou introduzindo o assunto porque conjunção está ligado com o assunto. Mas mais para frente vamos ver isso com pormenores, com mais detalhes. As orações mesmo, estudar os períodos compostos, faz parte da análise sintática propriamente dita. Agora ainda estamos em morfologia. E falando um pouco de morfossintaxe, né? Misturando aí os dois aí, né? Juntando os dois. Então, elas são chamadas integrantes porque elas integram, uma oração, ela é introduzida por uma conjunção que integra ou completa o sentido da oração principal. Por isso, integrante, ela integra o sentido da oração principal. De que forma? A oração subordinada, ela tem o papel de substantivo da oração principal. Então, por isso ela é chamada de oração substantiva. Oração subordinada substantiva. Mas, por hora, o que vocês têm que saber, que vocês têm que lembrar, é que são duas as orações, as conjunções integrantes, a Q e a C, tá? Lembrando que podem ser, Q e C pode ser também outras classes de palavras, mas se tratando de conjunção, elas são conjunções integrantes. E quase sempre elas aparecem muito mais, tá? O que mesmo, ele pode ser um pronome relativo, mas o pronome relativo é aquele onde o que pode ser substituído por o qual, ou a qual, ou os quais, as quais. Lembra que nós falamos sobre isso em pronome? Então, se você vir o que, você tem dúvida se é conjunção ou pronome relativo,
você faz a substituição. Se der certo você substituir pelo o qual, ou a qual, ou os quais, as quais, então é pronome, e não é conjunção, tá? E quanto ao se, vocês vão ver que ele é bem peculiar, assim, a conjunção se, né? Não vai ser... vamos dizer assim, é que a gente não estudou ainda os verbos para entender o que é particular passivadora e nem estudamos análise sintática para ver o que é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito, por exemplo, né? Vende-se ovos. Esse vende-se, vende tracinho C, esse C aí é um índice de indeterminação do sujeito, porque ali está indeterminando quem é o sujeito. Quem é que vende? Não se sabe. O sujeito está indeterminado. Por isso que o C ali é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Mas isso aí eu não quero entrar nesses detalhes agora, mas só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, para ter cuidado, né, de distinguir o que é uma conjunção dessas outras classes de palavras, mas você vai observar no contexto que tem que ser uma conjunção, porque está ligando uma oração subordinada, pelo menos, saber disso, né? Então, o que e o se. Aí nós temos a segunda categoria, são as adverbiais. Por que elas são chamadas conjunções subordinativas adverbiais? Então, nós temos conjunções subordinativas integrantes e conjunções subordinativas adverbiais. Por quê? Porque a conjunção, embora ela esteja ligando termos, ou, melhor dizendo, orações, aqui no caso, de orações, apesar de ser uma conjunção, ela também está exprimindo uma certa circunstância. E toda vez que a gente fala circunstância, a gente não associa circunstância com o advérbio, não falamos muito disso, né? Falamos, né? Toda vez que você falar circunstância, você lembra de advérbio. Então, as conjunções, elas podem exprimir circunstâncias também. Elas podem dar essas ideias de circunstâncias. Por isso, chamado de adverbiais. Depois nós vamos ver os exemplos, tá? Quais são? Causais. Por que são causais? Porque... tá passando muito carro aqui, não sei, espero que não esteja atrapalhando vocês. Porque ela apresenta a causa da ocorrência da oração principal. Então, as subordinadas adverbiais, as conjunções subordinadas adverbiais, elas introduzem orações que exprimem ou que apresentam uma causa, a oração inteira expressa, a oração inteira subordinada expressa uma causa. Não é, aqui não estamos falando de um termo isolado. Quando você vê quando a gente vê o termo isolado, aí nós falamos de advérbio, né? Agora, quando você vê uma oração inteira exprimindo uma circunstância, aí estamos falando de uma oração adverbial, certo? Então, aqui no caso, este relacionamento, porque as orações, a gente estuda o relacionamento de uma em relação à outra, né? Relacionamento de uma para com a outra. Então, nas orações adverbiais, a oração subordinada adverbial, ela vai exprimir a circunstância em que a ocorrência, algo que ocorreu na oração principal. E assim por diante. As consecutivas, consecutiva, vem de consequência, viu, gente? Aqui o termo, o sentido aqui é de consequência, tá?
Então, consecutiva, porque tem a ver com consequência. Então, a oração subordinada, ela expressa uma consequência. Aí vocês já vão guardando. A gente abrevia muito, porque é muito termo, mas vocês já têm que se acostumar. Então, você tem que ir abreviando os termos. Então, você tem que entender. OP é a oração principal, tá? Tá aqui, ó, a abreviação. Então, a conjunção, ela é adverbial consecutiva, porque ela introduz uma oração subordinada, que a oração inteira expressa uma consequência de algo que ocorreu na oração principal. Então, é sempre este relacionamento. Final, tem a ver com fim e finalidade. O fim e finalidade na oração principal. Temporal, a oração subordinada exprime uma circunstância de tempo ao acontecimento da oração principal. Condicional, a oração subordinada, aí assim por diante, né? Uma condição para a realização ou não da ocorrência da oração principal. Concessiva, aqui no caso, exprime uma concessão, ou seja, um contraste, uma contradição da ocorrência da oração principal. Comparativa, a oração toda expressa uma comparação em relação ao acontecimento da oração principal. Conformativa, conformidade em relação ao acontecimento da oração principal. Proporcional, exprime um fato que ocorre aumentando ou diminuindo na mesma proporção de algo que se declara na oração principal. Percebam, a oração subordinada está totalmente relacionada com tudo que acontece na oração principal. Ela está totalmente independente, por isso subordinada. Nas orações coordenadas, elas estão relacionadas. Elas, sim, mas essa relação não é de interdependência, de subordinamento, né? Como nas orações subordinadas, né? Elas estão ligadas, estão relacionadas uma com a outra, porque uma está dando mais informações sobre a outra, mas uma pode existir sem a outra. Já nas subordinadas, não. Vai ter oração que vai ter que depender da outra, da oração principal. E também tem, não, já que já tenha todas, né? Então, deu para entender mais ou menos isso daí? Por que que é? É porque exprime todas essas circunstâncias, que pode ser de causa, de consequência, de tempo, de condição, de concessão, de comparação, de conformação, de proporção, em relação à oração principal. Aí que tem que ter o cuidado para não confundir conjunção adverbial com advérbio propriamente dito, tá? A outra coisa importante, as conjunções adverbiais, elas, na análise sintática, assim como os adjetivos, pode assumir outros papéis na análise sintática, como adjunto adnominal, predicativo, etc. As conjunções, elas vão fazer o papel na análise sintática de adjunto adverbial. Elas vão estar junto com os advérbios, trabalhando junto, formando adjunto adverbial. Por isso, adjunto que está junto ao advérbio, né? Mas depois, mais para frente, a gente vai ver isso daí. Então, elas também têm essa função sintática de adjunto adverbial, porque elas expressam essas circunstâncias, né?